Olá, amigos e amigas, aqui é Janete. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais esse vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. As gibifloras se deram muito bem por aqui. Estamos tendo dias alternados de chuva e sol. Mais sol do que chuva, conforme aqui, né, no norte de Minas. Mas quando o sol vem, vem muito forte. E apesar de algumas plantas já ter queimado o miolinho, algumas plantas, algumas gibifloras que ficam fechadinhas assim, ó. Mostrei no vídeo anterior algumas suculentas dessas que queimaram os miolos, né? Exatamente porque o acúmulo de água da chuva, seguido por um sol muito quente, acaba queimando, cozendo o miolo, né? O centro aqui, ó, da planta. O que não ocorreu com essas que estão aqui nessa parte do jardim. Então, conforme vocês sabem, essa parte do jardim aqui pega sol o dia todo. E, assim sendo, as suculentas até agora estão reagindo muito bem, visto que está acontecendo isso, né? Elas não estão queimando miolos, nem estão ficando estragadas com a chuva alternada com sol. Eu decidi plantar aqueles vasos que ficam ali, ó, atrás, perto das cadeiras do jardim. Eu resolvi plantar de gibifloras também. Por quê? Em primeiro lugar, ia me ajudar desapertar um pouco os vasos que eu fiz poda e acomodei as plantas para enraizarem. Veio a chuva e elas estão ficando grandes muito depressa. É o que ocorre também com esse jardim aqui. Elas já estão mais abertas, olha, elas já não estão tão coloridas, apesar de estarem lindas. Elas não estão tão coloridas conforme estavam num passado bem recente que eu mostrei aqui para vocês. Mas, ainda assim, as plantas estão maravilhosas nesse canto aqui. Então, pensei, vou pegar as plantas que eu fiz a poda e já estão crescendo em vasos pequenos e vou colocar nas bacias que ficam do lado do jardim. E fiz isso em uma delas. Estava gravando o processo direitinho para vocês. Mas aí, interrompeu a gravação. E para eu não colocar aqui um vídeo cortado sem a finalização, eu resolvi gravar esse outro vídeo para mostrar para vocês como ficou o arranjo que eu já deixei pronto. E no outro momento que eu for plantar o outro, possivelmente no outro vídeo, aí eu procuro tomar mais cuidado e deixar as plantas mais próximas, né? Para evitar do vídeo ser interrompido e assim vocês verão o processo todinho. Olha como que está colorido, gente. Olha lá, ó. O suporte até tá ali, porque eu tava plantando aquele vaso. De longe nem parece estar colorido, mas eu vou mostrar para vocês agora como ficou o vaso de gibiflora que eu plantei. Olha, o suporte até tá aqui. O vaso estava com essa parte aqui de planta. Olha, eu não tenho vergonha de mostrar para vocês. Ela está tão dura aqui que eu simplesmente peguei o miolo, né? A terra, o maciço assim de terra enraizada aí. E que já estava sem substrato e pus aqui nesse plástico. Tava mais ou menos igual esse aqui, ó, gente. Só raiz. Se eu puxar aqui, ó, possivelmente vai arrancar a terra todinha ali. Então, tava desse jeito. Então, eu já plantei o outro, vou mostrar pra vocês e depois eu venho plantar esse aqui. E assim que ficou, olha. Ficou assim. Vocês podem ver que de perto aparece mais a coloração. Entendeu? Ele não era um vaso totalmente branco. Ele já foi escuro, eu pintei de branco, ficou mais claro embaixo. Mas aqui as bordas, ó,
além de estar um pouco com a ação do tempo, né? Ele já não era branquinho, não. Aí, eu coloquei aqui, ó, que ele vai ficar pendente. Esse crepúsculo, né? Um graptopétalo. Eu já deixei até uma porção dessa aí para poder eu colocar no outro. Aqui nesse canto eu coloquei essa que parece a Dix Pink, mas se vocês notarem, a Dix Pink é um tom azulado com rosa. E esse aqui tá esverdeado com rosa, então eu até então tava pensando que era a Dix Pink, né, uma gibiflora, mas eu acredito que não seja a Dix Pink. Essa é a Dix Pink, essa que eu acabei de plantar aqui. Aqui no centro eu coloquei a Bumps. A Bumps cria verrugas, né, cria essas protuberâncias parecendo verrugas, que a gente chama também de carúnculas, né, muito facilmente. Ela fica grande, ela tem pruína, ela é azulada, ela é perfeita, essa suculenta. Então, é uma echeveria, é uma gibiflora que fica enorme. Eu tenho várias mudas, porque eu consegui fazer bastante mudas, porque ela é fácil de cultivar. E tem aqui essas que parecem a México, mas também parece a Mauna verdadeira. Então, são algumas que entre essas tem Mauna verdadeira e tem México. Notem que essa aqui, ela tá mais parecida com essa. E essas duas parecem mais, né? E ambas, e todas estavam no sol. Aí eu coloquei essa planta aqui, que ela cresce assim em forma de, olha aí, ó, de degraus. Eu não vou dizer cascata, né? Porque ela não é pendente, mas ela começa a dar brotações nas laterais, que fica linda, gente, ó. Então, ela cresce pra cima e fica uma planta muito bonita. Antes de vir o período chuvoso, ela estava perfeita. Aí já começa, né, por causa da grande absorção de água, a grande hidratação por causa da água da chuva, acaba que elas crescendo um pouco, que é bom, no entanto, perde um pouco a forma. Então, esse vaso vai ficar assim. Ah, coloquei os senécios aqui, porque eles vão crescer. Olha o objetivo, gente, na minha visão. Pega sol a tarde toda. Aqui tem uma parede que pega sol a tarde toda, um muro, né? É um muro que passa assim, ó, de fora a fora. Então, qual que é o objetivo? Coloquei gibiflora, mas o senécio que eu coloquei aqui tem um objetivo. Eu gosto de colocar algo bem alto atrás, mas eu, dessa vez, tinha outro plano, né, de pôr só gibiflora, mas eu não poderia deixar de pôr uma planta alta, porque ela vai crescer e vai dar um pouco de frescor aqui, ó. O que vai ajudar as suculentas não queimar, porque o sol aí bate forte. Ainda mais agora, né, passando esse período de chuva, o sol vem assim muito quente. Então, serve de dica para você que cultiva aí perto do muro. Na minha opinião, eu acho importante fazer isso. Colocar uma planta mais alta para o calor que bate no sol não refletir e queimar suas plantas. Ou, de alguma forma, prejudicar o desenvolvimento delas, né? Então, esses vasos vão ficar diferentes dessa vez. Eu sempre coloquei arranjo alto. Pode ser que eu venha colocar uma outra planta aí depois, né? Dependendo do que vai acontecendo. Mas por hora vai ficar assim, esse vaso. E eu vou plantar do outro lado depois. E tem uma série de coisas que precisa ser feita aqui. Mas eu não vou prometer. Por quê? Porque às vezes eu falo, não, eu vou fazer isso no próximo vídeo. Aí por causa dos, né, os problemas que acontecem, saúde não anda muito bem. E aí eu acabo não podendo e fica aquela lacuna. Então, eu não vou prometer, mas eu espero, né, em Deus que eu consiga fazer. Olha como que ficou lindo. Olha as cores, gente. Sou apaixonada pelas cores. E em gibifloras, você tem a oportunidade de ver muito melhor, né? Muito melhor. E porque elas são amplas, grandes, né? Elas são grandes, ficam gigantes. Daqui uns dias, fique registrado isso aqui, ó. Fique registrado. Porque daqui uns dias elas estarão bem altas, talvez já saindo as bordas aí, ó, nas laterais desse vaso. Agora eu gostaria de mostrar para vocês
Um detalhe importante numa Wanda que eu estou recuperando, que é uma orquídea, né? Eu sei que tem muita gente aqui no canal que também gosta de orquídea e eu também sou apaixonada, gente. Vou passar a mostrar mais orquídeas, pelo menos quando estiver florescendo ou quando eu estiver replantando. Eu vou procurar mostrar mais orquídeas aqui. Eu vou mostrar uma Wanda que eu estou recuperando e vou falar dicas do meu cultivo. Eu quero mostrar para vocês aqui um processo de recuperação das orquídeas Wandas. Eu tinha muita Wanda que eu gostava muito. Eu tinha um laguinho que eu mesma fiz no quintal na época, e eu cultivava elas com raízes expostas, com raiz pendente, né? Sem substrato, só penduradas sobre esse laguinho, que na minha concepção é a melhor forma de cultivar a orquídea Wanda. Aqui, lembrando, eu estou falando daqui da minha região. O meu clima é quente e seco. Esse período agora tem chuva, é um período chuvoso, mas mesmo assim a chuva não é muito prolongada. Então, como as Wandas precisam de muita umidade ambiente e aqui é seco, eu fazia isso e cultivava muito bem enquanto eu estava cultivando sobre, né, o lago. Mas aí, por causa de um motivo que eu vou contar para os membros do canal, em um vídeo, não vou contar aqui para não expor muito, eu acabei perdendo o orquidário aqui. Aí, o que acontece? Ficou espalhadas as minhas plantas e as raízes das Wandas começaram a minguar, elas começaram a ficar caneludas, que é isso aqui que a gente fala, né? Quem cultiva aí sabe. Elas ficam caneludas, então acontece das plantas ficar muito, como que diz? Fica feia, né, gente? Pegou cochonilha por vários motivos, mas aí o que eu fiz? Eu espero que ela venha brotar, porque sim, as Wandas brotam aqui, olha, elas brotam aqui, nesse caule ou rizoma, né? Não sei como que chama isso aqui, eu vou falar de caule, né, caule. Aí elas brotam, mas elas precisam de ter raízes, porque a raiz é onde elas buscam os nutrientes. E as raízes vão em busca de umidade. Então, foi a maneira que eu vi para me recuperar as Wandas, foi fazendo isso. Olha, gente, colocando em vasos. Aqui dentro tá cheio de raízes, vasos e casca. E algumas pedras também, enfim. Mas notem a recuperação. Desculpa minha mão, ó, gente. Ó a recuperação das raízes, ó, estão todas com aquela ponteirinha que, né, significa que elas estão em plena atividade. Olha aí, ó. Então, está se recuperando bem. Eu espero em breve ver flor das orquídeas Wandas aqui no meu cultivo. Então, esse vaso aqui tá dando certo. Eu espero que eles venham. Eu vou fazer um processo que eu aprendi aqui nos caule, né? Para elas virem a emitir brotações nas gemas que tem aqui, ó. Tem muita gema viva nessas juntinhas aqui, ó. São gemas de brotações, que se a gente fizer o processo certinho, pode ter bons resultados. De elas bifurcarem, né, em brotações. Então, como exemplo, eu vou até mostrar uma que aconteceu, a bifurcação das brotações. Brotou nesse caule. Então, é um resultado com êxito, Tem manchas porque eu tratei de cochonilha. Elas tinham cochonilha, tratei e vou ficar de olho, porque pode ser que precise de um novo tratamento, mas olha, foi a maneira que eu encontrei de não perder as minhas Wandas, porque eu já tinha perdido muitas. Eu tinha várias e agora eu tô com algumas, né? Com algumas, então... Mas eu sou muito apaixonada por essa orquídea. É maravilhosa, em especial as raízes, né? As raízes, olha, é vida, né, gente? A vida da planta é a raiz. E vou falar, antes de mostrar a Wanda que brotou aqui embaixo, com esse processo, né, de recuperação que eu fiz aqui, eu vou falar de uma falha minha.
uma falha grave que vocês que estão me assistindo e se quiser, né, aproveitar essa minha experiência e juntar aí com a experiência de vocês para dar melhor do que deu para mim. É o quê? Eu esqueci de abrir furos no vaso. Tem muito furo embaixo, mas é fundamental para vandas que são orquídeas conhecidas por gostar de raízes aéreas, raízes soltas. Elas ficam melhor se vocês abrirem buracos grandinhos aqui, ó. Porque aí elas vão buscar umidade dentro do vaso e vão sair pelas aberturas e vão continuar aquele processo de raízes soltas, livres e penduradas, que eu tanto amo. Eu agora temo, por fazer isso, né, que eu poderia chegar aqui e fazer alguns rasgos nesse pote. Mas eu temo fazer isso, por quê? Porque corro o risco de encontrar aqui com o ferro quente, por exemplo, encontrar uma raiz ou várias, né? Então, eu tô segurando, mas quem sabe um dia eu consiga, né, alguma forma de fazer isso. Bom, então, eu amo estar recuperando e tendo êxito em recuperar essa orquídea que eu tanto amo, que é a Wanda. Ela ainda vai ficar bem linda, aguardem. Agora, vamos ver essa outra aqui, ó, que conseguiu bifurcar. Olha aí, ó. Ela está melhor, está mais bonita e ela conseguiu a bifurcação, a brotação, melhor dizendo. Aqui é a bifurcação dos brotos, né, gente? Olha. Então, ela já tem mais raízes aéreas. Olha como que ela já está comprida. Eu vou até dar uma olhadinha depois nessas voltinhas. Quem sabe não tá vindo floração, né, gente? Tem vandas que, dependendo do cultivo, floresce até 2 ou mais vezes por ano. E aí, o que que aconteceu? Vieram as brotações. Veio uma aqui, bem no pé, e ela já está independente, essa Wanda, essa brotação aqui já é independente. Por que que eu falo seguramente? Porque já veio brotações dessa muda. Brotações, que eu quero dizer, melhor dizendo, raízes, né? Brotações de raízes. Então, já veio essa muda, que já tem alguns pares de folhas, e já tem brotações de raízes independentes. Olha quantas, olha. Todas essas aqui são raízes da muda. Essa outra aqui também ocorre a mesma coisa. Olha, notem. Essa aqui é uma raiz do tronco principal, né? Desse tronco principal aqui, essa. Mas note aqui do lado que já tem aqui uma raiz que já é da muda. Uma só não, já tem mais, gente. Olha aqui, outra raiz aqui, olha, super vigorosa. Então, o que que eu uso aqui? Eu uso madeira, não sei como eu coloquei essa madeirinha aqui com uma outra orquídea mini para ela pegar uma hidratação aqui. A orquídea micro morreu e a Wanda acabou enraizando nessa madeira aí, ó. A título de exemplo, note aqui, quer ver? Aqui, ó, um pedacinho de arame que eu tinha amarrado a orquídea micro. Enfim, aí, olha só. É só a gente fazer a coisa certinha. Se é umidade que você não tem, ofereça umidade para ela. Olha só. Eu nem me lembro se essa daqui, eu acredito que ela seja aquela tricolor suaves. Uma bem perfumada, linda, que ela é meia lilás, uma coisa mais perfeita de Deus. E outra falha foi isso, ó. Não furar. Se eu tivesse furado o vaso, possivelmente já teria raízes saindo aqui. Mas como aqui tem mais mudas e eu quero deixar encher bastante. Eu tinha uma Wanda tricolor, gente, que dela saiu mais de 20 mudas. Ela dava quase em cima no orquidário, lá em cima, que tinha 3 metros de altura. Então, era maravilhosa. Aí foi secando, secando, mas se aparece aí a opção Seja Membro, entre aí. Venha ficar com a gente aqui no canal e ter, assim, vídeos exclusivos com esses detalhes que muitas vezes a gente não pode, não é privando os demais, não. Eu quero que, por favor, me entendam.
é porque tem coisas que a gente não pode estar expondo, né? Então, um vídeo privado é melhor para poder a gente falar melhor e vocês conhecerem melhor o dia a dia, as lutas da gente aqui, né, no nosso cultivo de orquídeas, cactos e suculentas. Então, gostaram dessa dica de cultivo da Wanda? E das gibifloras que eu plantei aqui nesse vaso grande, já iniciando o conserto, né? O ajeito que eu tô precisando fazer nessa parte aqui do jardim. É a parte que eu mais gostava do meu jardim, mas vem alguns inconvenientes na nossa vida, e infelizmente são mais coisas que são mais fortes do que a gente e acaba a gente deixando de lado algumas coisas importantes que a gente ama tanto, né? Eu, por exemplo, só de fazer esse vídeo, já falando que eu estou reformando esse vaso, eu já estou feliz. Eu já estou me sentindo motivada a continuar cuidando dessa parte do jardim. E se você também quer contribuir comigo de motivação, ser fonte de motivação, deixa seu comentário aí. Fale para mim o que você achou e que sim, quer ver o restante do jardim todinho renovado. Eu agradeço pela sua presença e carinho. Fique aí com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!